Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre liberdade de expressão e o direito à comunicação. A campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo, foi lançada no ano passado por dezenas de entidades da sociedade civil. A ideia central da iniciativa é ampliar o debate sobre o assunto e recolher assinaturas a partir do próximo mês para enviar ao Congresso um projeto de lei de iniciativa popular com o objetivo de regulamentar a comunicação no Brasil. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o jornalista e sociólogo Venício Lima, professor de Comunicação e Ciência Política da Universidade de Brasília e um dos principais estudiosos desse tema no Brasil. Olá, professor Venício, bom dia mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Professor, de que maneira a liberdade de expressão e o direito à comunicação têm sido negados à maioria da população, como denuncia essa campanha? Bom, se você olhar historicamente no Brasil, lá no século XVII, o padre Antônio Vieira já falava que o principal problema do Brasil era tolher-se-lhe a fala. Claro que naquela época não tinha ainda a Constituição do Estado Nacional e tal, mas essa é uma característica, aliás, um autor querido dos professores, que é Paulo Freire, identificava como características, uma das características fundamentais da cultura brasileira, o que ele chamava de cultura do silêncio, que é exatamente a ausência de voz da grande maioria da população. Então nós temos um problema histórico de representação, que no caso brasileiro não é só das minorias, né? É de boa parte da população que não consegue participar do debate público. O debate público tem sido, ao longo da história do Brasil, pautado e controlado pela elite brasileira e depois do advento da comunicação de massa, do rádio, da televisão, do cinema, etc., por um grupo muito reduzido, né, de atores. Então, a grande maioria da população, mesmo que não perceba isso de forma clara, né, deixa de ser representada no debate público. Professor, a respeito do conceito de liberdade de expressão, você apresenta duas perspectivas teóricas, uma liberal e a outra republicana. Gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais dessas perspectivas e qual a importância delas nesse debate. Isso é uma questão um pouco complexa, mas de qualquer maneira, de uma forma muito simplificada, a liberdade do ponto de vista liberal clássico é a chamada liberdade negativa. Quer dizer, é livre aquele que não sofre nenhum constrangimento externo à sua ação, né? Historicamente, o liberalismo tem identificado esse constrangimento externo com a ingerência do Estado, né? Então, os liberais, sobretudo no que se refere à liberdade de expressão, eles consideram inapropriada, chamam de censura, qualquer interferência do Estado, mesmo que ela se proponha a garantir a liberdade de expressão daqueles que não têm liberdade de expressão. Já na perspectiva republicana, a liberdade não é considerada como algo apenas do ponto de vista da ausência de interferência externa. Essa é uma tradição que começou lá na Grécia, passou pela Roma Antiga e foi recuperada no chamado humanismo cívico, lá do início do modernismo, na Itália, sobretudo. E a tônica da perspectiva republicana de liberdade é o autogoverno, a participação na definição das regras que todos obedecem em benefício do interesse público, do interesse comum. Então, a polis, a cidade, é o local onde o cidadão constrói a sua própria liberdade, né? É uma perspectiva completamente diferente da ausência de interferência externa. Eu tenho, mais recentemente, dado como exemplo do conceito republicano de liberdade, a noção de Paulo Freire de ação cultural para a liberdade, porque é complexo também, porque é uma interação entre a cultura do silêncio, o conceito antropológico de cultura e a ação educativa que o Paulo Freire propunha, porque nela a pessoa que está numa situação de opressão se descobre como criador de cultura e como criador da sua própria liberdade junto com os outros, né? Então é uma coisa construída numa perspectiva do interesse democrático coletivo. São visões completamente distintas. O que impede
e, na verdade, no caso brasileiro, interdita o debate sobre a liberdade de expressão, é essa visão negativa, porque qualquer proposta é considerada como uma intervenção do Estado. Sim. Isso é um descompasso, revela, na verdade, um descompasso muito grande com o que acontece em outras democracias liberais representativas. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma jurisprudência consolidada na Suprema Corte de interferência do Estado para garantir a liberdade de expressão de grupos que não, de outra forma, não poderiam se expressar, né? E que não são necessariamente grupos minoritários, por exemplo, as mulheres e grupos minoritários, ou por opção sexual, ou grupos étnicos que, em muitos casos, não são minoritários. Inclusive, a Inglaterra, recentemente, começou a discutir um marco regulatório também, né? O caso da Inglaterra é muito interessante, porque a Inglaterra já tem marco regulatório há décadas, né? A comunicação eletrônica na Inglaterra é regulada por uma agência do Estado que chama Office of Communications, tem a sigla Ofcom, que já existe há décadas. O que está sendo discutido agora, e na segunda-feira houve um acordo dos partidos no parlamento britânico, é uma regulação da imprensa escrita, jornais e revistas. Isso aqui no Brasil seria considerado um escândalo pela grande mídia, daria manchete em todos os jornais como interferência de censura, etc, etc, né? Você imagina só como nós estamos atrasados em relação a essas questões. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Tudo bem. Liberdade de expressão e democracia foram temas de um colóquio que aconteceu aqui na UFMG. O evento contou com a participação de especialistas de Minas e do Brasil que refletiram sobre questões comunicacionais e sobre a política no país. Esse deve ser um dos principais eventos acadêmicos no Brasil, financiado pela Fundação Ford, sobre a questão da liberdade de expressão. Ele vai ser publicado em livro, e ele deve ser seguido por um conjunto de outras atividades de pesquisa e diálogo na academia brasileira. O Brasil vive um momento de muitos avanços sociais e econômicos, mas ainda caminha a passos lentos no campo da democratização da comunicação. O direito à voz pública, o direito então de falar e ser ouvido, existe de maneira muito precária hoje na democracia brasileira. Existem supervozes, vozes que ocupam a cena, que ocupam a agenda, em geral vinculado aos grandes poderes econômicos, mas a massa dos cidadãos brasileiros, os pobres, os trabalhadores, os favelados, os sem terra, as mulheres, os negros, os índios, tem pouca voz na democracia brasileira. E aí então há um desequilíbrio fundamental no processo de formação da opinião na democracia brasileira. A concentração da mídia nas mãos de poucas pessoas e empresas parece ser um dos fatores responsáveis pela limitação da pluralidade dos pontos de vista na veiculação das informações. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação acompanha essas discussões e reforça a necessidade de defender a liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros. Para esse ano a gente tem um debate para o dia 1º de abril, que chama Liberdade de Expressão e Judicialização da Comunicação. No Dia da Mentira, comemoramos a verdade. Vamos trazer o jornalista Rodrigo Viana, o professor aqui do Departamento de Ciência Política Juarez Guimarães e o José Alfredo Baracho Júnior, para discutir essa temática. De maneira bastante resumida, uma das principais questões é a concentração de propriedade dos meios de comunicação. Esse é hoje um dos grandes entraves. O marco regulatório é mais do que necessário, né? Nós temos uma legislação da radiodifusão atrasada do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista político. Essa regulamentação hoje é importante para impedir também que a concentração de propriedade e os interesses econômicos se sobreponham aos interesses da democratização da informação. Agora, professor Vinícius, na avaliação do senhor, quais devem ser os principais pontos dessa proposta de regulamentação da comunicação aqui no Brasil? Olha, existe um esforço de várias entidades que estão nesse debate, nessa luta, que instituíram uma campanha nacional, né? E
esse grupo de entidades definiu uma pauta de 20 pontos. Desses 20 pontos, a metade, ou talvez um pouco mais da metade, se referem a normas que já estão na Constituição de 88. As outras, a maioria das outras, se refere a pontos que não estão na Constituição de 88, porque não poderiam estar, sobretudo referentes às novas tecnologias de comunicação, sobretudo a internet. No que se refere ao que já está na Constituição, eu acho que alguns pontos fundamentais, um ponto, do meu ponto de vista, absolutamente crítico, é um parágrafo, que é o parágrafo 5º do artigo 220, que fala que os meios de comunicação não podem ser direta ou indiretamente objeto de monopólio ou oligopólio. Por quê que isso é importante? Porque quanto menos pessoas, quanto menos grupos controlarem o fluxo de informação, menos vozes têm acesso ao debate público, tá certo? Então, esse tipo de controle do mercado de comunicação, veja só, existe nos Estados Unidos, por exemplo, desde o Radio Act lá de 1934. Não tinha televisão ainda, e quando o rádio começou, houve a criação da FCC, que é a agência reguladora que tem lá, né, Federal Communications Commission, e imediatamente foi criada uma norma de controle do que se chama propriedade cruzada dos meios, né? O mesmo grupo, no mesmo mercado, não pode ser concessionário de rádio, rádio AM, rádio FM, TV aberta, TV fechada, e ser proprietário de jornal ou revista, né? Esse, do meu ponto de vista, essa é uma questão fundamental, porque no Brasil nunca houve esse tipo de controle da propriedade cruzada, que na verdade é um controle do mercado, né? Que ocorre para todas as outras atividades econômicas de qualquer empresa que produza bens ou serviços. No caso da comunicação não existe esse controle, né? E isso seria uma forma inicial de tratamento da questão, porque, né, nós temos várias situações no Brasil, né, aliás, é uma característica dos principais grupos de comunicação no Brasil, que eles são, que têm a propriedade cruzada, né? No mesmo mercado, um único grupo controla praticamente todo o fluxo de comunicação pública. Isso é absolutamente não democrático, não republicano, porque poucas vozes, cada vez menos vozes nessa situação, têm acesso ao debate público. A ideia, então, seria regulamentar esses artigos da Constituição. Esse é o primeiro ponto, né? Eu citei esse parágrafo lá do artigo 220, mas tem vários outros. Uma outra questão fundamental é uma coisa que ocorre hoje e que, do meu ponto de vista, contraria o artigo 54, que não é o artigo do capítulo sobre a comunicação, mas tem interferência direta, que é o fato de políticos, no exercício do mandato, terem vínculo com as concessões, né? Isso cria uma simetria na disputa política, porque o político que é concessionário, ele tem uma diferença de acesso ao debate público, né? Que já cria um favorecimento anterior ao processo eleitoral, né? Então, isso é um fenômeno brasileiro, né? Em outros países não existe isso. E o artigo 54, na interpretação de muitos juristas, já seria suficiente para impedir esse vínculo. No entanto, até o próprio Ministério Público não tem interpretado dessa forma. Tem uma ADI no Supremo que está pedindo o esclarecimento dessa questão, mas esse seria um outro ponto também, porque isso, historicamente, no Brasil, tem possibilitado o que se chama normalmente de coronelismo eletrônico, né? Quer dizer, é o domínio moderno, entre aspas, de áreas, né? Pelo controle da opinião pública, que é feito por quem detém o controle das concessões públicas de rádio e televisão. Então, esse seria um outro ponto. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos dissesse qual papel os professores e a educação podem desempenhar nesse debate, tendo em vista que o nosso programa é visto por muitos professores aqui em Minas Gerais. Um papel fundamental, com toda certeza, né? Recentemente houve um relatório comissionado pela União Europeia para servir de referência para a regulação da mídia nos países da União Europeia. Uma das recomendações era que fosse incluído nos currículos das escolas secundárias de nível médio uma disciplina sobre crítica da mídia,
de preparação das audiências para ver criticamente o conteúdo das mídias. Não só das mídias tradicionais, mas também da nova mídia da internet. Então, eu acho, infelizmente no Brasil, apesar dessa proposta ter sido feita já várias vezes por diferentes setores, nós não temos isso obrigatoriamente, mas eu acho que os professores deviam pautar, né? Devem pautar esse debate em sala de aula, porque ele afeta um direito fundamental, né? Um direito que nasce com o ser humano, que é o direito de expressar o seu próprio pensamento. Mas mais importante do que expressar é expressar um pensamento que possa ser ouvido, né? Porque mais importante do que você falar é que você que a sua fala tenha peso, né? que ela participe do debate público, né? Certo. Professor Vinícius Lima, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Extra Classe. Eu que agradeço. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. Semana de Violão. Acontece em BH até esta segunda, 25 de março, a Semana de Violão no Centro de Referência da Moda em Belo Horizonte. As apresentações contam com a participação de violonistas de destaque e acontecem hoje e amanhã, às 20 horas, com entrada gratuita. Informações pelo telefone 32 77 43 84. Você fica agora com o Simpra em Movimento. No dia 16 de março foi realizada a primeira assembleia da campanha reivindicatória 2013 do Sindicato dos Professores. Os docentes rejeitaram a contraproposta patronal, pois ela prevê a retirada de direitos. Primeira coisa, estão condicionando a discussão de itens onde ele propõe redução de direitos a discutir o salário. Eles querem reduzir o nosso adicional por tempo de serviço, alegando que para recontratar um professor que foi demitido, o custo é alto porque ele acumula esses quinquênios. Mas as negociações continuam, já que a data base dos professores de Belo Horizonte e região é 1º de abril. Nós pretendemos uma recuperação nos salários, um reajuste pelo INPC do IBGE, mais a variação do PIB e 3% de aumento real. Queremos uma equiparação do salário do professor do ensino infantil com o do nível médio. A campanha reivindicatória deste ano visa novamente promover a valorização docente. Eu acho que esse é o momento mesmo da gente falar, peraí, vamos colocar em pratos limpos o que a sociedade quer, né? Até que ponto essa valorização do professor é importante, até que ponto isso vai impactar na sociedade no futuro, né? No perfil de sociedade que a gente quer, no perfil de sociedade que a própria sociedade cobra. Para a diretoria do Simpro, o cenário é positivo para novas conquistas. O menor índice de desemprego da história do Brasil, expansão do setor privado de educação, expansão da economia em perspectiva para 2013, aumento de mensalidades muito acima da inflação, uma situação nova no ensino básico e também de expansão. Então, todos os elementos que nós discutimos de mercado, de situação do setor privado, é um setor extremamente benéfico para que nós, dos sindicatos professores e da categoria, possamos aumentar os nossos direitos, melhorar os salários, melhorar as condições de trabalho. Agora, as questões subjetivas é que vão levar a gente a avançar nas nossas condições de trabalho. E quando eu falo em condições subjetivas, eu falo em mobilização, em conscientização da necessidade de conversar com seus colegas no interior das escolas, discutir sobre a condição do nosso trabalho. Então, essa que é a questão fundamental. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.